No final desta aula, deverás ser capaz de saber quais as razões que levaram à quebra demográfica na Europa no século XIV, quais as causas das revoltas populares que surgiram por toda a Europa e como é que Portugal vai afirmar a sua independência face a Castela na consequência de uma grave crise dinástica. Se os séculos XII e XIII foram, para a Europa, um período de crescimento da população e de desenvolvimento económico, o século XIV, pelo contrário, será atravessado por várias crises que terão como resultado uma quebra demográfica ou da população, como se pode ver neste gráfico. São várias as causas que explicam esta quebra. Por um lado, a Europa irá sofrer uma sucessão de maus anos agrícolas devido a baixas temperaturas e chuvas torrenciais que levaram a crises cerealíferas de falta de alimentos. Por seu turno, a má alimentação fez com que a mortalidade aumentasse, pois as pessoas não tinham defesas contra as doenças. Neste ano de 1437, tornaram-se os trigos e os cereais tão caros por todas as partes do Reino de França e outros diversos lugares e países da cristandade que aquilo que alguma vez se tinha dado por 4 soldos vendia-se por 40 ou mais, por ocasião da qual, carestia, houve uma tão grande fome universal que uma multidão de pobres gentes morreu. Da leitura deste texto, pode concluir-se que se assiste à subida acentuada do preço dos alimentos e, consequentemente, à fome generalizada. Atrás da fome vieram as doenças, sobretudo as doenças epidémicas, uma vez que eram quase nulas as resistências que podia oferecer ao contágio uma população subalimentada. A morte aparece constantemente representada nas obras de arte da época. De todas as epidemias, a mais grave e dramática foi a peste negra, que entre 1347 e 1350 se espalhou por todos os países da Europa. A peste negra, ou peste bubónica, teve origem na Ásia Central, onde existia com caráter endémico. Foi trazida para a Europa pelos navios dos comerciantes que, trazendo nos seus porões ratos contaminados pela peste, introduziram a epidemia nos portos mediterrâneos europeus. A partir daí, espalhou-se rapidamente, sendo a doença transmitida pelas pulgas existentes nos ratos e depois pelo contágio direto entre as pessoas. É impossível calcular o número de mortes provocados pela peste negra, até porque nem todas as regiões foram atingidas com a mesma intensidade. Sabe-se, todavia, que em certas zonas vitimou mais de 70% da população e que no conjunto do continente europeu deve ter morrido 1/3 dos habitantes. Os ratos negros, infectados com a peste e infestados de pulgas, viajavam nos porões dos navios. As condições higiênicas e sanitárias da época faziam com que as picadas de pulgas fossem vulgares. Bastava a picada de uma pulga infectada para que rapidamente os primeiros sintomas começassem e levassem a uma morte extremamente dolorosa. A peste manifestava-se através de infecções pulmonares ou por inchaços, bubões, nas virilhas e debaixo dos braços. Era acompanhada de febres altíssimas e os bubões ganhavam normalmente uma cor negra que deu o nome à epidemia, peste negra, também chamada de peste bubónica. Os seus efeitos eram rápidos e quase sempre fatais. Para além da fome e da peste, o século XIV foi ainda marcado por longos conflitos, como a Guerra dos 100 Anos, que opôs a França à Inglaterra. A Península Ibérica também viveu um período de guerras entre Portugal e Castela, as Guerras Fernandinas. Durante o verão de 1358, os camponeses que habitavam perto de Beauvais, vendo os maus e prejuízos que por todo o lado lhes eram causados, sem que fossem defendidos pelos nobres que os oprimiam como verdadeiros inimigos, revoltaram-se contra a nobreza. Pegaram em armas, reuniram-se em grupo e nomearam como chefe o tal Guilherme. Dessa forma, avançando com armas e bandeiras, percorreram toda a região, matando todos os nobres que podiam encontrar e até o seu próprio senhor. A fuga dos camponeses para as cidades em busca de melhores condições de vida provocou um abandono dos campos e, como consequência, a falta de mão de obra. Os que ficaram exigiam um aumento de salários. Os grandes proprietários, temendo uma diminuição dos seus rendimentos, reivindicaram junto dos soberanos medidas que minimizassem os efeitos da crise.
Os reis europeus, na tentativa de impedirem a saída dos camponeses para os grandes centros urbanos, lançaram um conjunto de medidas, entre os quais o tabelamento de salários e o aumento de impostos, que originaram uma forte onda de contestação e revolta por parte das populações, como poderás ver no texto. O povo miúdo revoltou-se em Paris. Na origem dessa revolta esteve uma vendedora ambulante que, quando o cobrador de imposto lhe quis confiscar a mercadoria como pagamento do imposto sobre as frutas e legumes, desatou a gritar: abaixo os impostos, abaixo os impostos. Todo o povo se amotinou e correu atrás dos cobradores de impostos, pilhando-os e matando-os. Em seguida, percorreram as ruas da cidade, pilhando os bens dos oficiais régios e matando muitos. A falta de produtos e o aumento dos seus preços, provocado pela sucessão de maus anos agrícolas, foi assim agravada pela diminuição da população que morria com a guerra e com as pestes. Isto levou a que grandes senhores e reis aumentassem os impostos. O aumento dos impostos conduziu muitas vezes a revoltas da população, como aquela que podemos ler no texto. A Europa do século XIV, castigada pela fome, pela peste e pela guerra, vê-se ainda marcada por uma série de conflitos urbanos e rurais em que as populações se revoltam contra o domínio dos grandes senhores. A crise económica e social do século XIV resultou, pois, de um conjunto de maus anos agrícolas que conduziu a fomes agravadas pelas guerras que graçam na Europa. Maus anos agrícolas, fomes e guerras provocaram uma quebra demográfica que foi agravada pela peste negra que se espalhou por toda a Europa. Este conjunto de fatores levou a uma falta de mão de obra, que conduziu à quebra da produção e ao aumento dos salários. Consequentemente, a uma inflação e subida dos preços e à diminuição dos rendimentos dos senhores, que aumentam os impostos, o que provoca revoltas entre a população. Também em Portugal, os fatores da crise se fizeram sentir, principalmente a peste e a fome, que atingem o seu auge no reinado de Dom Fernando, agravado pelas guerras fernandinas. A consequência irá ser uma desvalorização da moeda, o aumento dos impostos e um conjunto de leis publicadas pelo rei, como por exemplo a Lei das Sesmarias, que obrigava os camponeses a cultivar as terras e, se não as cultivassem, a dá-las a outros para as cultivar. Todos estes fatores irão ser ainda agravados por uma crise dinástica. Dom Fernando morreu em outubro de 1383, deixando como herdeira ao trono a sua filha única, infanta Dona Beatriz, casada havia pouco tempo com o rei de Castela. Segundo estava estabelecido, Dona Leonor Teles, sua mãe, deveria ficar como regente até que um filho de Dona Beatriz atingisse a maioridade. A maior parte do povo, mas também um pequeno número de elementos da nobreza, aceitaram mal esta solução, sobretudo porque Dona Leonor Teles favorecia os interesses de Castela e da grande nobreza senhorial. Alguns nobres, apoiados por burgueses de Lisboa, prepararam uma conspiração para matar o conde João Fernandes Andeiro, nobre galego amante da rainha, que era considerado o principal responsável pela sua política. Essa ação foi levada a cabo por Dom João Mestre da Ordem da Viz, filho ilegítimo de Dom Pedro I. Em março de 1385, reúnem-se as Cortes de Coimbra, com o objetivo de decidir qual dos candidatos tinha direito ao trono. A escolha recaía sobre vários pretendentes, dos quais se destacavam Dom João Mestre da Viz e Dona Beatriz. Dom João Mestre da Viz era filho ilegítimo de Dom Pedro, pai de Dom Fernando, e era apoiado pela pequena nobreza, burguesia e pelo povo. Após a discussão das propostas, o Mestre da Viz foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra em 1385 com o nome de Dom João I, dando início à dinastia de Aviz. Esta decisão não foi bem recebida pelo monarca castelhano, que lançou um novo ataque a Portugal. O seu exército, muito superior em número relativamente ao de Portugal, é, no entanto, derrotado em 1385 pelas tropas portuguesas na Batalha de Aljubarrota. Fica assim garantida a independência de Portugal. Na Batalha de Aljubarrota, o exército português era comandado por Dom Nuno Alves Pereira, um jovem escudeiro que havia sido criado na corte de Dom Fernando e que era apoiante do Mestre da Viz.
tinha grandes qualidades como estratega. Utilizou a tática do quadrado, que permitiu ao exército português, inferior em número, derrotar o exército castelhano.